aí. Olá, Pilar. Boa noite, boa noite. Começando aqui nossa última live da semana. Terminando com chave de ouro essa live de hoje. Vou estar recebendo meu amigo, produtor, ator Alexandre Lino. Boa noite a todos que estão entrando. Um prazer ter vocês. Só aproveitando para lembrar que aqueles que quiserem convidar os amigos, envia pela gaivotinha aí que vão poder acompanhar nosso papo. Hoje a gente vai falar de TV, teatro e de muitas coisas legais. Boa noite, mãe. Minha mãe veio aqui hoje também. Vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu estou trabalhando com um fone aqui que eu ainda não estou totalmente familiarizado com ele. Hoje, fechando a nossa primeira quinzena do nosso diálogo aberto, aqui recebendo o meu amigo, ator e produtor Alexandre Lino. Vamos estar falando de muitas coisas legais, sobre engajamento, sobre as mudanças que vem sofrendo aí o audiovisual, a cultura, a arte. Lino já entrando aqui, já estou vendo o Lino entrando. Aqueles que estão aqui conosco podem aproveitar e convidar os amigos, envie para os amigos aí através da gaivotinha, convidem 10, 15, 20, 30 pessoas para estarem conosco, porque o bate-papo hoje vai ser muito legal. Gustavo, boa noite. Beijo para todos aí do Uruguai, prazer ter vocês. Aguardando Alexandre Lino. Olá! Ei, que maravilha! Olha ele aí! Muito boa noite, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Certo? Tudo ótimo também, graças a Deus. Conseguindo me ouvir Tudo bem aí? O áudio aí tá também, bom para chegando você? bem? Perfeito, também estou te acompanhando aqui. Áudio e visual, tudo perfeito. Como nós. Tá bonitão hoje, botou aquela roupa de sexta-feira. Uma live decente, a gente tem que se apresentar com alguma categoria, pelo menos, né? Você é sempre muito elegante, você é sempre muito alinhado. Você é um gentleman na forma Muito obrigado, de se apresentar igualmente. sempre. Estamos recebendo aqui muitos espectadores vindo que vem já acompanhando as nossas lives. Acabou de entrar a Jane Xavier, que está sempre com a gente lá direto da Inglaterra. Temos espectadores aqui de São Paulo, interior, capital, Minas, Montevidéu, muitas pessoas legais aí. E aí eu quero aproveitar já para te fazer a apresentação oficial. Hoje eu estou recebendo aqui para o nosso bate-papo o meu amigo, produtor, ator Alexandre Lino, com uma trajetória muito especial e vitoriosa na sua carreira como artista, como empreendedor, como realizador, professor de teatro também. Lino, que é nordestino, que tem uma trajetória de vitória e de conquista, e eu tenho um prazer de te receber aqui para esse bate-papo. Muito bem-vindo e muito obrigado, meu amigo. Realmente, querido, é uma felicidade esses encontros, esses momentos de pandemia estão nos aproximando, colegas que não têm uma frequência de diálogo. Eu acho que se tem algum traço positivo dentro dessa história toda, são esses encontros, esses desdobramentos de estabelecer falas com pessoas que se conhecem, mas que não têm tanta aproximação, porque trabalham, às vezes, em estruturas diferentes, né? Ou seja, em companhias ou produtoras, ou em formatos que se diferenciam. Então, a gente conhece os colegas, assiste os colegas, mas não convive como gostaria pela essa velocidade. E aí, quando a gente para um pouquinho, a gente se aproxima mais e descobre ótimos encontros e ótimas trocas. Isso é muito bom. Verdade, meu amigo. Queria começar o nosso bate-papo aproveitando essa sua fala, para que você pudesse dividir conosco. Eu não sei, estou para te fazer essa pergunta, mas como você bem falou, a gente está o tempo todo se encontrando aí nos trabalhos, após as apresentações, pré-estreias, a gente não consegue parar com calma para bater aquele papo tranquilo, sempre na correria. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória, como você sai lá do Nordeste, vem para o Rio, chega, começa o teu trabalho por aqui, se começou por lá. Divide um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória do início aí, da tua vinda para o Rio e do teu trabalho como Eu ator, saí como produtor. de Pernambuco em 1993, eu tinha 18 para 19 anos,
e vim para o Rio de Janeiro no intuito de estudar teatro. Tinha, enfim, formação completa técnica lá, mas queria, enfim, estudar teatro. E na cidade que eu morava, que era a cidade do interior, não tinha essa possibilidade. É uma cidade que até hoje não tem um espaço físico para apresentações teatrais. Quando acontece na cidade, ainda é no campo do improviso. Então, eu saio de lá em 93, vim direto para o Rio de Janeiro, já tinha um irmão aqui fazendo teatro, ainda também iniciando sua trajetória, e quando eu chego, nós fomos juntos, enfim, dividir uma pensão num lugar onde morava um monte de pessoas desconhecidas, né, da forma mais improvisada ao mesmo tempo curiosa, porque foi o primeiro impacto de aglomeração de pessoas ou de personagens que eu conheci na vida. Nós éramos 16 ali, cada um com uma história, cada um de um lugar, enfim. Então isso já foi um primeiro, talvez, contato de experiência do que poderia surgir pela vida de personagens, sejam eles reais ou no palco. Então, de 93 para cá, foi estudar. Eu comecei a estudar, enfim, depois de cursos técnicos vem graduação, especialização, e aí foi uma sucessão de anos dedicado ao estudo. E aí eu fui nesse desdobramento no trabalho do ator, já sucessivamente, paralelamente, apareceu o produtor. Assim, eu encontrei essas duas potências de disseminar o meu ofício, a minha arte. E a partir disso, no Teatro Glória, isso foi no finalzinho de 99 para os anos 2000. Em 99 eu dei uma pausa no Rio, fui morar na Itália, voltei. Quando eu volto, encontro o Abu Janra recebendo atores para criar uma nova companhia. Eu me relaciono com eles e a partir disso eu fui absorvido pelos aqueles artistas lá. O Alain Castelli, que hoje mora em Paris, criou uma companhia chamada Resistência Companhia de Teatro, que eu acho um dos nomes mais adequados para quando se fala de teatro, especialmente hoje. E aí, dali para frente, eu não parei mais. E aí eu comecei a atuar e a produzir e percebi o quanto que isso era potente e significativo para se ter uma trajetória com consistência, uma trajetória que se mantivesse firme aí dentro dessa escolha que é fazer teatro. Andréa Vega entrou aqui há pouco. Andréa, também te amo. Vai aparecendo os amigos agora, muitos amigos queridos. O Bruno César Oliveira foi uma pessoa que estava lá no Teatro Glória, junto comigo nessa mesma época do Abu Janra. Nós chegamos lá para fazer esse teste e ficamos lá. Também te amo, amigo. Ficamos lá na Resistência Companhia de Teatro, fizemos alguns trabalhos. E a relação com a Bu, ela foi transformadora para todos nós. Muito, muito do que eu reproduzo hoje enquanto falas, enquanto estímulos para alunos e para amigos, parte muito de tudo que eu ouvi do Abu Janra. Enfim, em síntese é isso. 93 para cá foi esse encontro com o Rio e essa continuidade de trabalho de ator e produtor. Que lindo, Lino. 27 anos já. Para aqueles que não conhecem o Alexandre Lino, ele tem um trabalho muito intensivo no teatro, produzindo seus projetos. Tem um projeto dele solo que já rodou o Brasil, chamado O Porteiro, espetáculo de teatro, uma comédia, né, que retrata, né, muito a realidade do Rio de Janeiro, né, dos porteiros que trabalham, os nordestinos, né, os imigrantes que vêm para cá, enfim, batalhar na cidade grande. O Cego e o Louco, Lino esteve produzindo, na verdade não foi produção sua, mas você esteve trabalhando como ator e estaria estreando agora, né, no meio do ano novamente, agora em junho, julho, sei lá. Enfim, por conta de tudo isso, acabou sendo interrompida aí essa reestreia. E Lino estava agora gravando a novela Amor Sem Igual na Record, uma trajetória muito feliz e vitoriosa. E para nós é só inspiração, Lino, você contar toda essa tua trajetória aí, realmente, os fudidos e privilegiados, né? Você acabou fazendo parte daquele grupo, né? João Fonseca, você pegou também. Marcos, desculpe. Não, quando nós fomos para o Glória, o Abu Janra já tinha saído do Fudidos, ele tinha entregue para o João Fonseca e ele estava, exatamente, o propósito era abrir uma outra companhia que chamava-se Não Se Falam com os Muros. O Bruno César Oliveira sabe bem disso, e era nessa companhia que nós seríamos agregados com aquele batalhão de atores. O Abu gostava de muitos atores em cena, então ele ia fazer uma seleção grande, e esse projeto dessa nova companhia, com esse novo espetáculo, acabou não acontecendo, e aí nós migramos alguns poucos, o Bruno foi um, eu fui outro,
para Resistência Companhia de Teatro, que o assistente do Abu Janra já não era mais o João Fonseca, porque o João assumiu Fudidos, passou a ser o Alain Castelo, que hoje em dia mora na França. Então, o Alain nos absorveu na companhia e automaticamente a Rose Downey, que era produtora e atriz também ali no Glória, me chama para produzir junto. E aí começa tudo, mas não era Fudidos, eu nunca tive ligado ao Fudidos, a não ser por amizade, acabei conhecendo todos eles e trabalhando com alguns deles depois. Legal. Você quer falar um pouquinho, Lino, do quanto é difícil em relação a essa transição de chegar na cidade grande, de chegar no Rio, de empreender e de buscar o seu espaço, principalmente na arte? A gente sabe que nós vivemos num país muito preconceituoso, não só em relação ao nordestino, em relação ao negro, em relação ao gordo, ao baixo. Nós somos um país, ao índio, um país absolutamente miscigenado e absolutamente preconceituoso. Você sentiu muito essa resistência, esse preconceito quando você chegou no Rio, começando a sua trajetória artística por aqui? Eu tenho uma particularidade, eu agrego muitos valores da minha origem e não abro mão deles, eu acho que isso me caracteriza como uma pessoa, enfim, acessível, enfim, gentil, educado pelos meus amigos e pelas pessoas que nem me conhecem tanto, mas eu sempre sou visto, na maioria das vezes, como uma pessoa sempre disponível. Isso se dá muito aos valores de origem, né? Enfim, da nossa infância, seja lá onde for, mas os valores que caracterizam muito o nordestino ainda estão pautados muito em valores muito essenciais, né? Muito simples, como, né, o tratar bem, obedecer ao idoso, o mais velho tem sempre razão, enfim, ser cortês, ser gentil, respeitar pai e mãe acima de todas as coisas. E tem uma série de valores que eu carrego comigo até hoje. Então, isso me caracterizou. Mas, paralelamente a esses valores muito simples, que eles não são praticados em todos os lugares, né? É diferente a relação pais e filhos aqui no Sudeste. Eu tive uma família de pessoas muito fortes. Minha mãe é uma pessoa muito forte, meu pai é uma pessoa também muito forte, de personalidade e de atitude profissional. Sempre foram assim. Então, eles agregavam também esses ingredientes, serem pessoas humildes por natureza, mas duas pessoas bem-sucedidas profissionalmente, muito fortes e competentes, né? E eles me prepararam muito nesse sentido, né? De não ter medo, de não ter receios, etc. E tal. E eu transportei, inclusive, algumas falas dessas para um espetáculo que eu fiz, foi o Nordestino, que eu falava a minha própria história ali. E uma das coisas que me ocorreram eram os hábitos lá do interior. Nós ouvíamos muitas pessoas na calçada, né? Não tinha rede social, não tinha nada, então a gente sentava na frente da casa, passavam pessoas e conversavam. E eu, muito pequeno, ainda escutava muitas pessoas falando que estavam voltando do Rio ou São Paulo, e elas relatavam o quanto era maravilhoso tudo isso por aqui, né? O quanto era imenso, o quanto era extraordinário, mas o quanto era difícil o fato de ser migrante nessas duas capitais. E elas falavam das dificuldades, do que tinham sofrido, dos preconceitos, etc. E eu mesmo, muito pequeno, eu reuni essas informações e essas experiências e transportei muito para mim. E saí de lá com uma certeza: aconteça o que acontecer, eu não vou permitir que façam comigo o que fizeram com essas pessoas. Jamais. Então, em relação a episódios de preconceito ou de hostilidade, aconteceu comigo uma única vez, no meu primeiro trabalho aqui no Rio, e eu rebati de uma forma muito dura, muito severa. Deixei muito claro para a pessoa que tentou fazer isso o quanto era estúpida a reação dela, o quanto era inconveniente, o quanto era desumana. E isso de uma forma muito forte, não foi sofrendo. E a partir disso, eu acho que ficou meio que estabelecido dentro de mim que a minha reação seria essa para qualquer pessoa que ousasse falar isso. Então, e nunca mais me aconteceu. A não ser há pouco, né? Eu tenho uma trilogia de espetáculo que eu chamo de trilogia nordestina, que eu falo da migração e das pessoas que estão relacionadas nisso, domésticos, nordestinos e o porteiro. Então, eu evoco sempre a questão das minhas raízes e com muito orgulho, com muito prazer, né? Eu fiz 3 projetos com essas características, os 3 extremamente bem-sucedidos. Então eu exalto muito as raízes, eu exalto muito as minhas origens, o meu povo, e isso fez com que agora, nesse movimento
agressivo, né, de opiniões extremas, onde parece que a gente não pode transitar entre os dois lugares, onde parece que a gente não pode mais conviver. Quando eu me pronunciei algumas vezes em rede social, falando desse orgulho de ser nordestino, dessa realidade, e aí teve algumas retaliações, né? Teve alguns comentários desagradáveis, mas ali é mais fácil. Você bloqueia a pessoa, some com ela e pronto, e acabou. Mas, no geral, eu não sofri nenhum grande problema com isso, em relação a isso. Bacana. Mas eu acho que é um resultado, é uma consequência da sua postura, da sua atitude também, de não permitir, deixar claro que não iria permitir. Isso já cria realmente uma blindagem, né? Um escudo, uma defesa que favorece. Eu estou exaltando e focando nesse ponto porque eu acho muito bacana e rico você não querer se desvencilhar das suas raízes, porque acaba que as pessoas, muitas vezes, tentam até corresponder, com o objetivo de corresponder uma expectativa de mercado, uma expectativa de um padrão, né, a querer negar um pouco o que são, e isso é extremamente triste, lamentável. As pessoas se perdem nas suas verdades, principalmente o ator que trabalha com a verdade, com a sua essência, né, e eu admiro muito essa trajetória que você constrói, principalmente dando as mãos, né, para os conterrâneos e exaltando essa tua brasilidade a partir das tuas raízes. É inspirador, né? Para todos nós e aqueles que estão aqui nos assistindo, atores, que se inspirem também nessas histórias de verdade com a sua essência. Não, e esse lugar, para mim, é um patrimônio que nós temos, são as nossas origens, são nossos laços familiares. E quando a gente fala de verdade cênica, esse é um pacote que, inclusive, se a gente utiliza artisticamente falando, ele vem com uma potência sensacional. Não por acaso, esses 3 projetos que eu mencionei, o Domésticas, o Nordestinos e o Porteiro, foram 3 grandes sucessos na minha carreira, tanto de público quanto de crítica, sem dúvida, assim, sabe? Então, isso se dá por esse meu comprometimento, porque se a arte do ator ela pede verdade cênica, nesse lugar, quando eu transporto a realidade de outros, mas que eu passo por elas porque está relacionado às minhas origens, é onde eu tenho mais verdade, isso é indiscutível. É claro que eu transito com a mesma seriedade em outras realidades que não são as minhas, que esse é meu trabalho como ator. Mas é evidente que dentro do lugar onde o meu DNA está escrito, essa potência ela se reverbera, né? Então eu aconselho sempre, a gente fala muito mais e com muito mais segurança da nossa casa, né? Do que da casa do outro, isso é evidente, isso é o que acontece aqui dentro. Então, assim, isso aqui é meu mundo, ou seja, o Nordeste é o meu mundo, né? Eu sou brasileiro, nordestino, pernambucano, gravataense, né? Tem uma história aí escrita, né? Então imagina, se eu vou investigar o gravataense, o menino do interior tem uma história, né? Que é tipo, do estado de Pernambuco, passa para outra história, e aí chega ao nordestino brasileiro, que aí nos unifica. Nós somos um com essa identidade, mas fora essa identidade tem as outras diferenças, e essas diferenças para a arte são extraordinárias. E não só a minha, digo de todos, né? De qualquer pessoa. E é por isso que Rio de Janeiro e São Paulo são 2 cidades tão interessantes. E elas sempre reverberam muito artisticamente porque agrega essas diferenças, essas diversas falas, essas diversas origens. E isso é formidável para as artes. Ontem eu estava vendo uma live com a Stella Albani, ela falou uma coisa tão bonita, a produtora de elenco Stella Albani, ela falou: tudo que se busca num ator é a verdade a partir da sua interpretação. Só que para você chegar nessa verdade, que é a verdade de um personagem, você precisa estar muito conectado à sua verdade. Muitas vezes as pessoas estão desconectadas das suas verdades, né? E aquilo tem uma dimensão tão poética, metafórica, bonita, né? Porque é aquele tal negócio, existe um padrão, um conceito estabelecido de mercado, de physique de role, né? Que é a palavra em inglês que fala do perfil ideal, etc, etc. E as pessoas, às vezes, nós, atores, né, naquela busca de nos aproximarmos daquilo que está sendo buscado, né, de um perfil, de uma característica, muitas vezes
a gente se afasta mesmo. A gente se afasta, a gente vai entrando no movimento, e que é importante, vez por outra, parar e olhar e se reconectar com a essência, não se perder da essência. Né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar e particular para isso. Né? Todos nós estamos tendo a oportunidade de revermos uma série de questões que dizem respeito individualmente a nós, ao nosso caminho, à nossa trajetória pessoal, profissional. Quer falar um pouquinho sobre isso? Agora você fala sobre o desdobramento, né? Desse repensar as questões pessoais e artísticas, né? Se eu entendo bem, essa é o lugar da pergunta, né? De como seguimos. Não, o que eu estou querendo dizer é que, assim, como é que está sendo para você, reformulando melhor, então, como é que está sendo para você hoje esse movimento que nós estamos vivendo de reclusão em relação ao olhar para você e para o teu caminho como artista? Eu tenho, nas primeiras semanas, as primeiras 2 semanas, eu fiquei muito inquieto, né? Naquela sensação de, será que isso vai durar muito? O que é que eu faço? Como é que vai ser? Então, eu meio que paralisei. Depois que eu vi que isso ia seguir, né, logo em seguida, por exemplo, pararam as gravações da minha novela, da novela que eu faço, O Amor Sem Igual. E aí eu falei, então a coisa está ficando séria mesmo, né? Parou aqui, uma empresa do tamanho da Record paralisa, libera todos os seus artistas, então eu fiquei ali, eu digo, e agora o que é que nós vamos fazer? E aí eu comecei a ler muita coisa, a pensar muita coisa, a reler alguns livros, rever filmes, revisitar tanta coisa aqui em casa, e eu fui me deparando, eu gosto muito de aforismos, frases e citações, né? É meio difícil lembrar de um livro inteiro, mas é fácil você lembrar de frases, de citações, de aforismos, e eu me apego muito a isso. E isso muito por conta do Abu. Abu era um frasista maravilhoso, né? Ele tinha coisas antológicas, assim, de tudo que ele leu a vida inteira. Ele leu tudo sobre teatro, sobre dramaturgia, então ele soltava pérolas o dia inteiro para a gente. E eu me apeguei a isso, e até hoje, eu leio uma obra, eu posso não lembrar muito da obra, mas eu vou lembrar de alguma citação, de alguma frase. Por exemplo, Nelson Rodrigues é um cara, um frasista incrível também. Eu me apego a isso. Então eu fiquei olhando, assim, lendo e tal, e dentre as coisas que eu estava lendo, uma delas dizia, nessa pandemia, você tem duas opções. Uma é parar e ficar esperando passar para depois ver o que você faz, e a outra é se preparar, ou seja, continuar fazendo alguma coisa dentro das possibilidades que são oferecidas e, obviamente, quando voltar, você está com alguma coisa já estruturada para oferecer. Então, dentre essas duas opções, quando eu me vi que essa era realmente a encruzilhada que nós estávamos, eu falei, eu vou para a segunda, então. Eu vou fazer, eu vou me preparar aqui. E aí eu fui. Por exemplo, essa troca de conversa foi me permitindo. Essa acho que deve ser a 10ª live que eu estou fazendo. É fantástico, porque a gente está amadurecendo, inclusive, essas possibilidades que podem surgir. A gente está criando laços, a gente está criando outras relações, está abrindo as possibilidades de parcerias, inclusive. Né? Então, essas lives estão me dando... Eu já me conectei com Portugal, com a França, com a Itália, com a Alemanha, e aí a gente vai abrindo possibilidades. Então, eu não parei mais de trabalhar. Assim, eu tenho trabalhado bastante, né, com as poucas linhas de editais que estão abertas, mas tem algumas linhas de editais abertas. Tem os experimentos que você pode fazer disso. Eu criei uma possibilidade de experimento fílmico, que foi com os filmes curtíssimos que eu comecei a gerar, enfim, com o próprio celular, me colocando como objeto, às vezes colocando a câmera no campo observacional, outras vezes trabalhando com material de arquivo que eu tinha das minhas viagens, tomadas, takes, e produzindo filmes curtíssimos acerca disso, estudando as possibilidades do infoproduto, que é uma coisa que eu não tenho desdobrado na carreira até então. E aí você vai, sabe, cara, assim, quando você vê, você fala, caramba, tem muita coisa. E hoje eu vejo, assim, é uma quantidade de coisa imensa que eu estou trabalhando nesses dias. E isso vai gerando, né? Assim, o porteiro ele começou a ser convidado para algumas lives, né? Então, assim, a gente começou a utilizar, eu comecei a utilizar esse personagem estrategicamente e oferecê-lo profissionalmente, né? Então, isso funciona. Daqui a pouco tem uma live com ele às 10 da manhã, tem uma outra às 4:30 da tarde. Então, o personagem ele começou a ser muito solicitado pelas pessoas, né? E esse é o meu trabalho. E as pessoas entenderam que esse era o meu trabalho. Então, assim, para colocar o porteiro na roda, eu vi que era uma possibilidade de trabalho, não só uma possibilidade de encontro como esse, né?
maravilhosa, mas eu coloquei o porteiro nesse campo. Então, acho que é estudar, né, muito os teus materiais, os teus produtos, os teus repertórios e ver o que é que você pode fazer com eles para agora e ver o que é que você vai fazer com eles para daqui a alguns meses, que a gente não sabe quantos meses, mas se a gente vai voltar. Mas então, o que é que eu faço com isso? Ou com as coisas que eu estou gerando agora? Então, eu tenho um caminho, pelo menos desenhado, que quando se abrirem as porteiras, eu vou ver como é que eu vou me enquadrar melhor. Mas trabalho teremos sem dúvida nenhuma. Fora a novela, óbvio. Estou esperando para voltar assim que se organizar, a gente tem uma novela para terminar. A gente não acabou a novela, tem alguns bons capítulos ali ainda a serem gravados. Eu quero falar sobre a novela, porque é inédita essa parada, mas antes, assim, eu quero comentar que eu vi o Porteiro em cena, em live, inclusive dialogando com outro personagem, eu esqueço o nome do ator. Diogo Bonfim. Uma delícia. Nós também estamos pensando de que forma a gente pode experimentar o nosso trabalho. Nós marcamos uma leitura encenada por aqui pelo Instagram em live, para o dia 31 agora de maio, nosso espetáculo Na Hora do Adeus. Eu e a Kenny vamos fazer, entender essa linguagem, né, e ver como a coisa funciona. E agora, o que a gente fica também pensando, Lino, e é uma questão que já vem, eu tenho visto live de vários amigos aí, colegas de profissão e tal, que já está começando a se questionar, é de que forma monetizar o nosso trabalho a partir disso. Né? A partir desse canal de comunicação que é a internet, se a gente levar em consideração que assim, nós já estamos fazendo agora 2 meses de reclusão. Né? A perspectiva é de que tenhamos mais um, mais outro. A verdade é essa, assim, a gente já tem que se preparar para o pior, de que esse ano a gente não volta a trabalhar presencialmente no palco, enfim, e as coisas quando voltarem minimamente a acontecer, né? A gente sair desse processo de reclusão e de distanciamento, vai ser gradativamente, vai ser com uma série de restrições. Como é que você acha que, de repente, a gente pode olhar para essa questão do monetizar o trabalho a partir dessas novas formas de compartilhamento e de entrega para o público? Aí que entra a questão do infoproduto que eu te falei, né? Tem que estudar sobre isso e ver onde a tua mão de obra se enquadra melhor, né? Então, o infoproduto tem uma gama aí de possibilidades considerável. Assim, a Estela Albana é uma que já tem uma janela aí de negócios dentro do infoproduto que tem surtido bastante efeito, tenho visto coisas muito interessantes dela. Tem muita gente se utilizando. A gente tem que ter cuidado para... E aí é um estudo mais minucioso, que você também tem que se preocupar no aspecto de que, como a atenção está muito voltada para isso, porque nesse primeiro momento é a única possível, né? Ou seja, óbvio que há outras que você pode ir encontrando pela tua intuição aí o que é provável, é também de não entrar numa possibilidade de gerar o que já está saturando, porque já tem também um caminho de saturação para algumas ofertas, né? Mas eu acho... Aliás, estou certo, que nesse momento não tem outro caminho a não ser o infoproduto. Então, assim, é olhar onde o meu material se enquadra, onde ele se possibilita ser negócio, onde ele pode ser monetizado, onde ele pode ser melhor distribuído, né? Então, por exemplo, eu encontro ali uma possibilidade dentro do porteiro, né? Então, assim, e estou vendo outras possibilidades, né? Por exemplo, eu estou voltando a Faixa me chamou para fazer uma entrevista-aula essa semana, e por aí vai. Então, assim, há caminhos. Não é fácil, até porque tem muita gente nessa mesma direção. Tem astros, enfim, fazendo isso, entendeu? Fazendo masterclass, né? Não é uma coisa que ninguém está inventando, é uma coisa necessária, é uma coisa possível. Então, tem astros, lembro sempre disso, tem astros dando masterclass. Então, o que é que você pode fazer? Isso é uma resposta que só a gente tem, mas que o canal é o infoproduto, eu não tenho dúvidas. Eu toco nesse ponto, Lino, porque no mundo, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, já é muito comum o público dialogar com essa linguagem da internet e comprar produtos culturais pela internet. Mas no Brasil a gente sabe que existe
uma grande dificuldade das pessoas entenderem essa relação. E eu tive, semana passada, o grande Eduardo Vodski aqui comigo, ele tocava naquele ponto, naquela questão que nós todos que produzimos o nosso projeto estamos sempre tendo que, enfim, lidar de uma forma complicada, que é a coisa da meia entrada, do ingresso amigo. Quando nós já estamos em cartaz, as pessoas têm dificuldade em entender essa relação de que o artista precisa do seu ingresso para se sustentar, precisa do público, né? E que as pessoas precisam comparecer e monetizar de alguma forma aquele projeto. Então já existe dentro de uma construção convencional essa dificuldade. Quando passa para a internet, né, aí hoje tudo que está sendo entregue de graça, a quantidade de produtos que estão sendo entregues, e serão entregues porque o artista tem a necessidade de expressar. O artista, nós temos a necessidade de colocar o nosso projeto de comunicação acontecendo. Né? O artista não é um mercenário, ele não pega e fala assim, não, eu só vou entrar na live com o meu personagem porteiro se eu tiver, né, o X aqui de um valor que justifique. Não é por aí. Mas as pessoas precisam também entender que existe essa relação profissional do trabalho do artista. Assim, e para nós, né, que não estamos dentro de um contexto gigantesco como a música, por exemplo, né, que tem empresas patrocinadoras, é mais difícil criar esse diálogo com o público, né, essa troca mesmo de entendimento de que é preciso que se faça esse investimento Exato, num trabalho do exato. artista. Né? E aí você vai descobrir, por exemplo, onde é que você pode entrar, né? Vai depender muito da tua realidade, porque tem lugares muito complexos, tem trabalhos que atendem uma dimensão maior de público, tem trabalhos que atendem um público mais reduzido, então vai haver complexidades, né? Para minha experiência, o porteiro torna-se uma coisa mais possível, porque o porteiro é um personagem mais popular, atende uma quantidade de público maior, já viajou muito, etc. E tal. Então foi natural que as pessoas solicitassem, eu queria ver uma live com ele, queria ver uma live com ele, queria ver uma live com ele, queria ver uma live com ele. Né? E eu falei, olha, e aí libera a peça. Eu falei, não posso liberar a peça, você entende? Então tem esses lugares. Eu liberei outras peças minhas, né? Mas o porteiro me pediu várias vezes, eu não posso liberar essa minha peça, eu não posso, né? Mas eu liberei a outra, está disponível lá. Então é atitude, né? É entender o tamanho das possibilidades que estão relacionadas ao teu produto. O meu porteiro é um produto, né? É um produto que eu sei que tem uma aceitação relativamente extensa, né? A gente já viajou a alguns estados, por exemplo, tem gente aqui de Curitiba, e Curitiba já criou um lugar de reconhecimento para o meu trabalho, que eu já fui algumas vezes, e o porteiro também fez a sua passagem lá que marcou, enfim. Então, mas isso vem também de anos. Não dá para você acreditar que se você não tem repertório e circulação do teu repertório, que você vai criar essas possibilidades com alguma facilidade. Não, vai ser mais difícil. Por isso que eu digo, talvez não seja isso. Talvez você tenha que investigar o que é possível dentro da tua seara, né? E deixar de romantizar também o ofício, de achar que eu estou cumprindo meu papel se eu disponibilizo tudo que eu tenho gratuitamente. Não é isso, né? Meu papel enfim, sobretudo, é sobreviver do meu trabalho. Isso é evidente, né? Mas óbvio que eu quero que ele também cumpra sua função social. Aliás, é isso que nos leva especialmente a fazer opção por uma carreira tão difícil como a nossa. Mas não dá para não pensar de uma forma lúcida e racional. Então, é o que eu te falei, dentro do meu panorama, eu tenho um repertório grande de trabalho. Então, eu pude escolher o que é que eu poderia disponibilizar para ali, o que é que eu não podia, o que é que eu deveria, o que é que eu não deveria. Então, tem um estudo aí. Organização e planejamento é fundamental para tudo, Marcos. Assim, sabe? Não tem como ter uma carreira minimamente estruturada sem organização e planejamento. E mesmo num caos como esse que nós estamos vivendo, mesmo com esse desespero, mesmo com essa oscilação, porque ninguém está sóbrio 24 horas todos os dias ficando preso dentro de casa. É óbvio que não tem dias que a gente acorda mal, que a gente não acorda bem. Tem dias que a gente acorda querendo que isso fosse uma brincadeira, que isso fosse um sonho. E aí a gente vai ler um jornal, vai ver um noticiário e vê que não é sonho coisa nenhuma.
né? A coisa é bem pior do que se imagina. Mas, por exemplo, eu tomei alguns cuidados de não me envolver tanto com noticiários, de minimizar, sabe assim, eu tenho que também, nesse lugar da organização do planejamento, cabe, nesse instante, você entender que se relacionar demais com esse conteúdo é nocivo. Você entende? Você tem que se relacionar com esse conteúdo para se proteger e para proteger aos seus e para proteger a quem está no seu entorno. Mas não para se sobrecarregar, porque essa é uma informação nociva. Ela é uma informação que não vai te fazer andar, sem dúvida nenhuma. Eu tenho amigos que estão de cama, eu tenho amigos que estão doentes. Né? Eu estou aqui tentando organizar isso. Tem dias, inclusive, que eu não estou com tanto fôlego, porque estou aí dando suporte para meus amigos. E quero que eles me solicitem. Esse é nosso papel de amigo. Né? Mas é difícil, às vezes 3, 4, 5 ligam no mesmo dia, escrevem, e quando vê, você está sobrecarregado com aquelas informações. Né? Tem amigos passando fome, tem amigos com depressão, estão de cama, tem amigos que, sabe, que entraram em pânico, em desespero. É a realidade. Então, para a gente suportar isso e continuar trabalhando de uma forma organizada, planejada, efetiva, e tentando fazer isso ainda, criar algum retorno para a tua atividade, é uma tarefa árdua, não é simples. É simples a gente falar aqui, pontuar, elencar possibilidades, mas não no dia a dia. Mas é possível, sempre é possível. Né? Assim como é possível sair de Gravatá sem nada, pegar um ônibus, vir para cá sem conhecer ninguém e depois ter uma carreira, enfim, onde eu me sustento, sobretudo com teatro, né? Que é uma coisa curiosíssima, é uma coisa rara dentro do meio. Eu sobrevivo de teatro. A televisão, ela agrega e muito a minha trajetória, adoro fazer televisão também, mas é o teatro que tem me suprido durante todos esses anos, desde que eu me tornei profissional. E aí, a partir daí, a coisa foi se tornando maior, maior, maior. O teatro é quem cumpre a função econômica da minha casa. Perfeito. Perfeito. O diretor Marcos Azevedo entrou aqui agora, ele até perguntou se tem o Pastor Online. Mas antes de você responder aí essa pergunta, eu queria que você aproveitasse, já que você tocou na questão dos amigos e na necessidade das pessoas, falasse da campanha que você está movendo para aqueles que estão aqui nos ouvindo. Fala um pouquinho para as pessoas de que forma está se estabelecendo. Essa campanha que eu estou encabeçando chama-se Nordestinos contra a Pandemia. É uma campanha para arrecadar doações, para converter em cestas básicas, para distribuição para migrantes nordestinos. Somos quase 12 milhões aqui no Rio de Janeiro, muitos vivendo em comunidade, em periferia, muitos nordestinos passando fome, não só nordestinos, mas digo porque esse é um número muito expressivo. E aí o meu compromisso com o meu povo, como eu chamo, com as minhas origens, ela tem que ir além de simplesmente achar que retratá-los no palco, que levar as suas falas, se dividi-las com o público em geral, é o suficiente. Não é o suficiente, né? Então, assim, para mim, nesse instante, houve essa necessidade. É uma campanha que está acabando amanhã, a arrecadação de doações, a gente já conseguiu arrecadar o suficiente para mais de 100 cestas, ou seja, o equivalente, eu vou conseguir atender 100 famílias. Não é um número tão grande dentro dessa dimensão de gente que está precisando, mas é um número que me deixa feliz, pelo menos. A gente vai distribuir parte em Olaria, próximo ao complexo, com o pessoal Projeto Palco no Teatro, e uma outra parte na Maré, junto com a Associação de Moradores. Então, quem puder colaborar, benfeitoria/nordestinos, www.benfeitoria.com.br/nordestinos, você já vai direto, e qualquer valor, a partir de R$20, isso agrega e a gente consegue fazer virar cesta básica e vai ajudar muita gente. Tem muitas campanhas nesse sentido e elas não só são campanhas para promoção, como alguns acreditam, são campanhas fundamentais. Como o Betinho sempre falou, e eu acho que a frase mais potente que já pode ser dita em relação à fome é que a fome tem pressa, né, meu amigo? A gente não pode esperar para depois. E eu não tenho qualquer receio em falar isso. Quando me pergunta, a fome foi uma realidade na minha vida. Inclusive, quando cheguei no Rio de Janeiro, os primeiros 2 anos não foram anos fáceis, foram anos difíceis, anos de muita dor, de muita dificuldade. Então, a fome foi uma realidade para mim. Essa é uma outra razão
de eu estar preocupado com meus conterrâneos. Eu sei o que é ser migrante, eu sei o que é estar começando uma trajetória num lugar que é sobrecarregado de imigrantes, evidentemente, mas eles são fundamentais. Foram os migrantes nordestinos que ergueram Rio, São Paulo, isso é evidente. E foi uma troca, óbvio, né? A gente foi acolhido e a gente automaticamente deu nosso suor para estruturar essas duas grandes potências. Mas, nos primeiros momentos, é muito difícil. Não é uma tarefa fácil ser migrante, e não é só nordestino no Sudeste, isso qualquer tipo de migração, né? Quando eu vou para a Itália, também não foi uma tarefa simples. Enfim, mas está aí o meu apelo para as pessoas que puderem colaborar até amanhã na campanha Nordestinos contra a Pandemia no Benfeitoria. Parabéns, Lino, parabéns. Você, pelo ser humano que você é, você realmente não poderia ter uma outra posição e postura diante do que a gente está vivendo, de olhar para os seus. Tem muitas pessoas que estão nesse lugar também hoje. Eu acho que é um momento também de olharmos para aqueles que estão ao nosso lado, principalmente os nossos semelhantes mais próximos, né? Que vêm ali do mesmo tronco. E assim, me diz como é que foi para você, vou tocar agora na questão da TV, como é que foi para vocês essa coisa de interromper o processo de trabalho das gravações? É inédito na história da televisão brasileira, né? Não só a Record, mas a Rede Globo também parou com suas produções. A princípio, dentro de uma proposta de férias, né? Pontuais, mas eu acredito que a coisa vai se estender. Como é que está isso para vocês, Lino? Quer falar um pouquinho sobre como está essa articulação das produções que pararam, especificamente a tua, Amor Sem Igual, lá na Essa é uma Record? novela onde o elenco criou aquela relação que a gente adora, né? Uma relação muito de família. Então foi difícil duplamente, né? Pela paralisação de uma obra que estava fluindo muito bem, com repercussão, uma novela de sucesso, uma novela que estava segurando aí o segundo lugar direto entre as emissoras, mas especialmente porque uniu uma equipe técnica e elenco que se davam muito bem. Assim. Então, os climas de gravação de Amor Cegal eram sensacionais. Essa é a palavra, não tem o que discutir. Sem qualquer rasura, sem qualquer... Não, as pessoas estavam ali com muito prazer em fazer aquele trabalho. Isso foi uma felicidade. Então, interromper um trabalho que está caminhando nesse lugar, que está repercutindo, que está fazendo sucesso, onde as pessoas se dão bem, é tirar um braço praticamente, né? É uma coisa dolorosa, assim. Nós temos um grupo onde o elenco se fala sempre, a relação é sempre de saudade, de desejo que isso passe, e todos preocupados com os colegas, para saber se está todo mundo bem, se está todo mundo, enfim, sem ser afetado, ou a família. Então, assim, é uma coisa extraordinária, como você falou, né? Não tem como imaginar o que é. A gente estava caminhando para gravar sei lá, os capítulos finais, o último quarto de novela, e de repente para tudo, né? Então, foi um susto, cara. A gente não estava acreditando. Eu ainda gravei o último dia antes de parar tudo, eu estava lá. E aí no dia seguinte, tipo, olha, não vem mais, acabou. Eu tinha gravação no dia seguinte, e enfim, texto decorado, tal. Parece brincadeira, né? Às vezes não parece que é real o que está acontecendo, mas tem seus fundamentos, tem a sua lógica, enfim, que ultrapassa o nosso entendimento. Mas estamos muito saudosos, em especial porque o público fala muito, o público pede muito. Se eu tenho essa solicitação com o porteiro, que é muito feliz que o teatro me proporcionou, dentre outras coisas, o pastor também foi outra. Com essa novela acontece muito isso. É muito comum as pessoas solicitarem, e o Xavier, é o nome do personagem que eu falo, e eu converso muito com as pessoas. Eu gosto. Essa é uma particularidade minha. Quem me chama, eu dou atenção. Foi educado, a gente vai conversar sem dúvida nenhuma e acho prazeroso. Eu falo com muitas pessoas que falam. Teve alguém que escreveu agora há pouco, a saudade de Amor Sem Igual. É muito recorrente receber uma mensagem de alguém falando que está com saudade da novela, ou do personagem, ou dos personagens. A gente volta já já, e volta com vontade. Eu acompanhei alguns capítulos, não consegui acompanhar sempre, tenho outros amigos também lá,
né? O Rafa Sardão, querido, também fazendo um trabalho lindo. E hoje, desde 2 meses depois do início do processo de distanciamento, de reclusão, qual é o posicionamento da empresa? Assim, estende, continua ainda mais um mês parado? Como é que funciona isso? Estão pensando já em interromper, finalizar o quarto que ainda faltava? Como é que está isso? Não, a gente vai voltar para encerrar a novela, né? Então, assim, não se sabe quando. Isso é uma incógnita, né? Então, é mês a mês a emissora falando com a gente, enfim, vai nos posicionando gradativamente. Não tem data de retorno estabelecida, não tem mesmo. Então, a gente tá aguardando, né? Enfim, tem aquelas solicitações normais da gente preservar aspectos físicos e aparência, né? E não mexer em nada para que o retorno tenha de continuidade de onde nós paramos, mas sem uma posição. Mas a emissora sempre fala conosco, sempre dá posições, enfim, eles são realmente muito corretos nesse aspecto. Eu acho que a gente foi muito, muito feliz também nesse sentido, né? Da emissora estar ali cumprindo conosco e nos dando notícias sempre de quando não se sabe, mas que a gente volta, sem dúvida, enfim, porque eles querem, porque nós queremos também, e tem uma questão do público solicitar, né? Mas se nós, atores, recebemos algumas informações, imagino na totalidade o que vai para a emissora, né? O público ainda tem esse hábito de falar com as emissoras, então os canais sabem o que o público gosta, o que o público quer, quando não quer também eles sabem. Então, eles entendem o trabalho que eles estavam fazendo, a aposta que foi fazer uma novela com uma moça igual, que é uma novela muito interessante para os dias de hoje. Eu acho que tem uma temática ali muito, muito potente, né? De meninas que vivem na margem da prostituição e essa possibilidade dessas pessoas serem reintegradas, essas pessoas reverem as suas histórias, enfim, é bem, bem bacana. Eu acho que isso dialogou muito com as pessoas. Então, estamos todos ávidos. Eu acho que tem uma trinca aí, sabe? A equipe, artistas, a emissora e público querendo. Então, é para já. Assim, acabou, acho que acaba hoje, amanhã a gente está lá trabalhando. Perfeito, perfeito. E é bom para as pessoas também saberem que fiquem tranquilos. Volta para finalizar e continuar aí, encerrar a sua trajetória. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Lino. Agora, humanamente falando, o indivíduo Alexandre Lino, como é que você está percebendo essa realidade toda que nós estamos vivendo, inédita na história da humanidade, né? Enfim, de tudo isso que a gente está tendo que lidar em relação ao distanciamento? Como é que você está enxergando isso? De que forma você está olhando para a sociedade? De que forma você está pensando o novo mundo? Porque a gente acredita que o mundo que nós deixamos há 60 dias atrás, ele não voltará, né? Mesmo que as coisas voltem ao normal daqui a uma semana. Como é que você está enxergando isso? Eu sou nordestino, né? Então, cara, eu tenho muito calor, né? Eu gosto de abraçar. Nordestino fala pegando, né? A gente fala muito, a gente diz isso, a gente se comunica no toque também. Vai ser bem complexo se a gente, quando voltar, tiver imposições nesse aspecto, ainda de algum distanciamento, de pouco toque, do pouco beijo. No Nordeste, por exemplo, Nordeste é a única região onde se cumprimenta com 3 beijos, né? São Paulo é 1, Rio de Janeiro são 2, Nordeste são 3. E a gente peca pelo excesso, entendeu? Então a gente gosta muito. Então, imagina a gente sair, tipo, não pode nem dar um beijinho mais de cumprimento, não pode tocar, não evita tocar. Vai ser estranhíssimo. O nordestino em si acho que vai sofrer mais que o resto da população, cara, porque tem essa questão do calor, da afetividade, do acolhimento. Eu tenho um certo temor disso. É muito estranho não poder chegar perto, né? E, sobretudo de quem você gosta. Imagina sair de uma sala de espetáculos, o público está te esperando para te cumprimentar e, sabe, mas as pessoas querem abraçar, né? As pessoas querem tirar foto, as pessoas querem contato mais direto. E eu gosto desse contato. Então, para mim é uma incógnita e um dos grandes receios é de que a gente volte
cheio de normas, sabe, de relacionamento. E acredito que vai ser isso no primeiro momento, né? Óbvio, vai abrir as portas e vai dizer, olha, tudo volta igual. Não volta igual. Evidentemente que não vai voltar igual. Depois, gradativamente, a gente vai se readequando e vai saindo um pouco dessas tensões e vai aliviando mais, aliviando mais. E acredito que até a gente possa chegar ao que era. Mas no primeiro instante, não. Eu fico falando como é que vai ser a primeira casa, sala de espetáculos aberta para receber o público, como nós vamos receber o público, como vai ser esse acontecimento teatral, né? Esse encontro novamente. Eu, particularmente, é um dos encontros que eu mais desejo que aconteça. Eu não vejo a hora de poder estar no palco de novo, de ver uma plateia. Eu acho que vai ser como ter pisado a primeira vez no palco, né? Vai ser curioso. Então vai ser difícil. Por exemplo, esses dias, o esposo de uma grande amiga, infelizmente, faleceu. Não de Covid, por outras razões. E eu não hesitei. Eu fui até o hospital com outra amiga minha e fui ao hospital, mesmo não sendo um lugar mais adequado para a gente frequentar. Fui e foi impossível ver uma amiga que sofreu tanto pela perda do marido, numa trajetória tão difícil que foi o problema dele, e não abraçá-la num momento como aquele. Mas, sabe, quando eu fui, teve quem me disse, não abraça, evita, cumprimenta, né? Faz outra coisa. Não, não tem como. Né? É impossível. Né? Estou super bem, já faz uma semana, tudo certo. Né? Tomei os devidos cuidados antes de sair de casa, depois, quando voltei do hospital também. Mas não. E é isso que eu temo um pouco com a questão de quando a gente se reencontrar no teatro. Será que as pessoas vão aguentar isso? De ver um espetáculo que as sensibilize, que eles se emocionem, ou que riam muito e no final encontrar os atores e você ou nós encontrarmos alguns amigos ou pessoas mais entusiasmadas e não abraçá-las e não sei. São coisas que a gente não consegue responder. Tem muita gente falando sobre isso, né? Inclusive mencionando a mídia como sendo uma das responsáveis por um determinado pânico que se criou, né, na sociedade. O assunto é muito sério, o Covid é muito sério, principalmente para aqueles que têm necessidades específicas, doenças, né, enfim, que possam ter agravamentos, etc, etc, etc. Mas, assim, é importante a gente pensar que é uma enfermidade possível de ser tratada, né? Então, eu acho que isso logo também vai se entender num outro lugar. Eu acho que houve uma preocupação em massa, principalmente das autoridades, porque o sistema de saúde não estava preparado para absorver a avalanche da procura das pessoas por assistência. Mas, enfim, ou seja, tendo os devidos cuidados, né? Enfim, acho que a gente vai poder minimamente voltar a ter o contato em algum momento, logo depois que vai se relaxando o distanciamento, e porque também é possível você né, cuidar, tratar. Tem muitos que têm o vírus e, né, e nem vai ser, ele nem vai se manifestar. Eu sei que é polêmico o que eu estou falando, ainda mais no momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que também realmente, como você falou, não dá para entrar numa loucura, né, de se trancar dentro de um cômodo, né, e ficar dentro de um cômodo um ano, né, enfim. Como você falou, teve falecimento de uma pessoa, não tem como você não estar lá, né? Precisa estar, enfim. E a gente sabe que tem que se proteger, eu acho que é uma total atenção em relação a tudo isso que a gente vive. E você acha que a sociedade vai sair muito mexida Mexida disso? sim, porque já estamos, né? Já estamos muito mexidos. Isso já alterou muito o nosso estado. Melhores, quando colocam essa pergunta, eu tenho dúvidas. Eu acho que melhora para quem já tem essa inclinação. Para quem tem a inclinação contrária, enfim, tem um monte de gente se achando super-heróis porque não está respeitando nenhuma das regras, né? Então, como é que vai melhorar um indivíduo como esse, por exemplo, né? Então, pode acontecer o que acontecer. Ele vai sair pior, porque ele vai continuar achando que nós, que também sobrevivemos, que vão ser sobreviventes, que somos um bando de idiotas, né? Porque obedecemos todas as regras, todas as solicitações da OMS, do Ministério, enfim.
Mas que mexer vai, né? Sobretudo quem foi afetado. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa que considero imensamente, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, 40 e poucos anos, em Niterói, não aqui no Rio, e que está acometido pela Covid, foi seríssimo, ainda está se recuperando. Tenho acompanhado, hoje falei com ele novamente, e tenho acompanhado, e é doloroso. A questão dele não foi simples, é uma pessoa jovem e que foi acometida de uma forma muito severa, muito, atingiu pulmões, respiração, enfim, tudo que você possa imaginar, né? Então é muito delicado. Quem tem isso mais próximo e quem já tem uma inclinação à consciência, à empatia, para quem já tem essa inclinação, a tendência é que a gente saia melhor ainda, né, enquanto seres humanos. Isso é fato. Agora, como estamos trabalhando no Brasil na questão pela ordem dos extremos, quem está no extremo oposto, meu amigo, vai sair pior do que os que sobreviveram, vão ficar piores do que os que já são, né? Lamentavelmente. Essa tem sido a opinião de vários profissionais da área de saúde, basicamente psicólogos que eu tenho batido papo aqui. Eles são menos otimistas em relação ao ser humano. Eles acham que o ser humano vai manter ainda aquele princípio fundamental de, infelizmente, não aproveitar da melhor forma a oportunidade de transformação profunda. Mas eu ainda acredito, eu sou otimista, eu tenho inclusive me posicionado dessa forma em relação a essas colocações que eles fazem. Eu acredito que nós vamos viver num mundo que a gente ainda não tem a ideia do que será. Eu acho que uma grande maioria vai sair muito mais fragilizada e atenta para condições essenciais, como você falou lá no início do nosso bate-papo, né? As questões essenciais e fundamentais da nossa humanidade, você falando de uma forma tão bonita, como se fosse um mérito, na verdade é uma grande obrigação, né? A gente se respeitar, a gente se cuidar, a gente se olhar. Né? E eu acho que a humanidade vai sair um pouco mais atenta a esse tipo a tudo isso que a gente está vendo, a esses detalhes da nossa essência. E existe uma minoria, mas aí eu acredito que é a É. minoria que vai sair pior. Eu não acredito que a maioria vai sair. Não, eu acredito Estou também, sendo não otimista. acredito que a grande maioria que sai pior, não, até porque eu considero que nós somos, por essência, enquanto povo brasileiro, um povo que tende a ser mais empático do que o contrário, né? Mas é porque essa minoria, ou que não é tão minoria assim, é um número expressivo, elas fazem bastante barulho e sabem como incomodar, né? Infelizmente. Com certeza. Com certeza. Meu amigo, está uma delícia o papo com você, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Nós devemos ter aí uns 2 minutos. Passou muito rápido, né? Acho que nós precisaremos conversar mais. Por aqui, eu acho que é a única oportunidade no momento, mas depois que sairmos dessa quarentena, farei questão de estar mais na sua presença, que nós possamos estender e ampliar esse nosso bate-papo, essas nossas reflexões. Já vou começando a me despedir de você, quero te agradecer imensamente pela oportunidade de estar trocando essa ideia, batendo esse papo, abrindo o diálogo. Muito obrigado pela tua oportunidade de estar aqui dividindo com as pessoas os pensamentos, reflexões. Obrigado pelo Eu teu que te carinho e pela tua agradeço, Marco. generosidade. Lindo essa tua iniciativa, que se estenda. Eu tenho visto alguns outros encontros e isso é fundamental. Isso é um grande legado da pandemia. São essas lives, esses encontros. Isso vai deixar coisas muito fortes e vão criar novos laços, como eu falei. Então, se temos uma coisa benéfica nesse período, essa é uma delas, sem dúvida nenhuma. E obrigado às pessoas que estão acompanhando. Às vezes a gente não consegue responder porque a gente fica no papo e o tempo é de uma horinha, então. Mas obrigado. Eu tenho a Marisa, que é de Curitiba, que é uma pessoa que está sempre me acompanhando. Obrigado, Marisa. Obrigado aos amigos que passaram. E vamos nos encontrar mais, com certeza. Vamos nos encontrar mais. E, e o teatro